agora temos sempre esta mensagem. Vamos então dar início ao nosso sexto treino, que tem como tema crenças, gatilhos emocionais. E estes dois temas, eu já falei muito de crenças e já falei, e a maioria das pessoas que aqui estão já me ouviram falar muito de crenças. E já me ouviram falar também daquilo que são os nossos gatilhos emocionais. E também já me ouviram falar dos sequestros emocionais. Mas estas duas ligações, esta ligação entre estas duas coisas, as crenças e aquilo que são gatilhos emocionais, está neste treino de fitness emocional relacionado com as relações e com as relações que nós estabelecemos. Ora, crenças são o quê? Crenças são todas as coisas nas quais nós acreditamos e que de alguma forma condicionam o nosso comportamento. E a primeira coisa que eu quero dizer neste treino em particular é que nós não vamos falar só de crenças limitantes. Habitualmente nós falamos de crenças limitantes, ou eu falo mais de crenças limitantes, e porquê? Porque são aquelas crenças que causam moça nas nossas relações, ou então que condicionam, limitando a nossa vida. Mas há crenças que são crenças muito positivas, que são crenças que nos motivam, crenças que de alguma forma nos alimentam. E hoje nós vamos falar de todas. E vamos também perceber o que é que são os gatilhos emocionais, as crenças, qualquer coisa que condiciona o meu comportamento. E um gatilho é o quê? Quando eu tenho um determinado comportamento e sei que há sempre algo que é aquilo que o motiva, aquilo que o impulsiona, aquilo que no fundo, como nós dizemos, não é? Que é o gatilho para depois algo acontecer. Reparem, eu posso ver isto, na maioria das vezes, pela negativa. Como? Se eu tenho uma crença negativa, que é sempre que eu acordo tarde, o dia não me corre bem, não é? Eu posso ver o acordar tarde como um gatilho para começar a ficar mal disposta. O gatilho foi aquele, não é? Ou o gatilho pode ser algo mais específico, que é eu olhar para o despertador e ver que ele não tocou. Não é? Aquele girar de cabeça e olhar para o despertador pode ser o meu gatilho para, de repente, começar a ficar mal disposta. Mas como isto, há inúmeras coisas. E aqui eu saliento também que há gatilhos que são positivos. E eu hoje gostava de, neste treino, não abordar só relativamente às coisas que normalmente nós dizemos aquilo que é para melhorar, obviamente não está muito bem. Mas nós também vamos ter que perceber que há coisas que podemos fomentar para ficar melhor. Então, vamos lá, perceber que crenças são todas aquelas coisas normalmente que começam, não é? As que nos limitam por eu não devo, eu não posso, não é adequado, eu não consigo. Portanto, nós temos todas estas crenças que estão sempre coladas, agrilhoadas a nós. Muitas vezes nós não nos apercebemos que as temos. Não nos apercebemos que as temos. Hum, e apenas as sentimos. As sentimos. Como é que elas se sentem? Num conflito interno, através de um desconforto. Reparem, se eu habitualmente, se eu tenho, vamos imaginar isso, se eu sou uma pessoa devota e tenho missa todos os dias às 7 da tarde. Aqui, este até é um exemplo engraçado, porque agora as pessoas têm que agendar a missa, certo? Marcar lugar, não é? E imaginem que surge um, um convite, não é? De alguém que nos é próximo, de uma coisa que nós queremos muito fazer, ao domingo, à hora da nossa missa, à 1, às 3, às 7, à hora que for. Nós ficamos num conflito interno, certo? E o conflito vai nos causar um desconforto. E isso vem de onde? Vem de uma crença. Podem ser várias, que é a igreja é prioritária, ou o serviço a Deus ou a devoção é prioritária, ou não se desmarcam compromissos, certo? Ou o lazer não tem prioridade. Portanto, há uma série de crenças que podem estar associadas. Como é que elas se manifestam, estas crenças que são limitantes? Em desconforto no corpo. Em desconforto. E o gatilho, não é? Os gatilhos emocionais podem ser
Reparem, cada vez que eu me sinto na iminência de ter que ou desmarcar um conflito, ou imagino que vou falar com alguém, ter que desmarcar um compromisso, desculpa, ou imagino que vou falar com alguém e que vou ter que dizer que não vou à festa dela ou que não vou poder, cumprir aquele prazo, aquele, imaginar pode-me começar a causar um desconforto que me deixe numa situação de stress emocional exuberante. E o gatilho é esse. E aqui eu queria dizer que, reparem o que eu disse há pouco, eu começo a imaginar. Há uma frase do Mark Twain, que é uma frase giríssima que diz: "As piores coisas da minha vida nunca aconteceram". E isto para salientar a questão dos gatilhos. É que muitas vezes os gatilhos são acionados por coisas que não são reais, são coisas que situações que nós estamos a imaginar. Situações que nós estamos a imaginar. Então, como o Mark Twain dizia, pá, na maioria das vezes, as piores coisas que nos passam pela cabeça, que nós achamos que podem ser as piores coisas da nossa vida, na verdade nunca acontecem. Então, agora com as crenças, e vamos às crenças positivas para ver como é que elas podem ser um gatilho nas nossas vidas também. Se eu acreditar, se eu acreditar que todas as pessoas, vamos imaginar, eu ouvi isto uma vez, o marido da Brené Brown, uma senhora, uma investigadora na área comportamental, ela perguntou-lhe, mas então como é que tu estás sempre tão bem disposto e como é que tu tens essa postura tão serena e compassiva perante os outros? Ele disse, eu parto sempre do princípio que cada um está a fazer o melhor que sabe e tem as melhores intenções. Esta frase a mim também me ficou e eu comecei a adotar isto como uma crença positiva. Vão ver? Este é o exemplo de uma crença positiva. Acreditar que a pessoa com quem eu estou a falar, a pessoa com quem eu interagi, ou um interlocutor numa determinada situação, está sempre a fazer o melhor que sabe e tem sempre a melhor das intenções. Esta crença, acaba por ser um gatilho para quê? Acaba por ser um gatilho até para a produção de determinadas substâncias químicas em mim, que me vão fazer muito ser ou estar mais atenta, mais compassiva, mais calma, mais tranquila, mais receptiva, com uma capacidade para promover o entendimento, para me fazer entender e para entender melhor o outro, mas de uma forma muito, muito, muito exponenciada. Este é um exemplo de uma crença positiva que pode ser alimentada e que depois gera gatilhos que potenciam e melhoram o nosso comportamento. Há outras crenças que nós podemos criar e gerar em nós. Reparem, se nós acreditarmos que cada vez que dormimos pouco vamos estar mal dispostos e o dia nos vai correr mal, na verdade, a realidade tida como concreta torna-se concreta nos seus efeitos. No entanto, se nós acreditarmos que se nós dormimos mal foi por algum motivo e que temos sempre a possibilidade de parar um bocadinho a meio da tarde e dormir uma soneca, ou no fim do almoço, ou sobretudo, se nós acreditarmos que cada dia, que cada noite que for mal dormida, nos vai permitir ter um dia mais tranquilo e, sobretudo, ser mais cedo do trabalho e dedicarmos-nos um bocadinho mais de tempo, nós conseguimos acordar e pensar: "Opá, que chatice, que maçada que eu estou assim cansada, mas eu hoje volto mais cedo para casa, eu hoje vou poder dar um passeio, em vez de sair às 7 ou às 8, vou sair às 5 ou às 6". E isso começamos a gerar uma crença que é cada noite mal dormida permite-me sair mais cedo do trabalho. Mas isto tem outro efeito, que é, eu torno-me mais produtiva durante as horas em que estou a trabalhar. Porquê? Porque eu não estou a alimentar de forma retroativa, não é? Aquela noite mal dormida e nananã, estou de forma proativa a dizer, vou gerir a minha energia porque vai estar aqui condensada nestas horas. A minha energia vai servir para eu trabalhar daqui a aqui, mas mais do que isso não, porque eu hoje vou ter direito a um bónus, a um benefício. E isso motiva-me. Portanto, o importante é perceber aqui uma coisa. Quando nós dizemos que as emoções são informação que nos permite decidir o que fazer e o que agir e como agir, o contrário também é verdade. Nós temos a capacidade para gerar emoções em nós que nos vão permitir gerir a nossa vida e decidir
de determinada forma. Reparem, as emoções são química. As emoções são química, nós já vimos isso, que aqui nesta, eu acho que já falamos neste programa das relações, já falamos também um bocadinho de emoções, mas eu digo inúmeras vezes, e já, e no treino da gestão emocional em particular, eu digo que as emoções são pura química que nos impele à ação, certo? Como é que isto se faz? A emoção dá-nos informação que nos vai motivar para agir. Então, nós temos também a capacidade para criar emoções através do nosso pensamento e das nossas decisões. E se as sustentarmos em crenças, elas tornam-se mais duradouras, mais eficientes e mais, em termos de execuibilidade, ou seja, em termos de rapidez, de resultados, elas tornam-se mais eficientes. Porquê? Porque passamos a ter uma crença. E uma crença é algo em que nós acreditamos, tal como eu disse no início, e que condiciona o nosso comportamento. Então vejamos que a quantidade de crenças que nós podemos criar para nos condicionarmos de forma positiva. De forma positiva. Os rituais acabam por sustentar crenças. Reparem, se eu tiver por hábito, não é? Por hábito, que, acordar de manhã e decidir que quero dedicar, nem que seja meia hora, só a estar comigo, a tomar um pequeno almoço, sossegada, sentada, a ler ou ouvir qualquer coisa, eu crio este hábito e depois este hábito pode sustentar a crença de que quando eu tenho estes momentos para mim, eu depois fico muito mais disponível para o outro. Então o que é que eu faço? Passo a alimentar esses momentos que são meus. Eu posso ter a crença ou alimentar a crença de que quanto melhor me preparo, não é? Se, para um treino, se eu tiver um momento de descanso antes, se eu puder ler naquele dia, se eu puder conversar com alguém, depende da crença de que eu quiser alimentar, que este treino me corre melhor, certo? Reparem, hum, e depois o interessante também é que nós depois podemos achar, ou pode acontecer, que a crença se torne limitante, mesmo uma crença positiva que se torne limitante, que é nos dias em que eu não conseguisse ler, por exemplo, hum, temos outro exemplo. Eu acreditava que era sempre melhor para mim ver rostos e que eu não conseguia ter um desempenho tão bom se não tivesse a ver os rostos das pessoas e se não tivesse a falar. Pronto. E enquanto esta crença pode ser alimentada sem ser limitante para mim, eu alimentei-a. Portanto, tinha sempre alguém, ou sempre que garantiria que eu veria um rosto e podia falar. Até os treinos serem gravados, não é? E começarem a inscreverem-se mais pessoas que, que não partilhavam, que não se conheciam, e para garantir que ninguém é identificado, certo? Eu optei por falar sem rostos. E, nesse dia, uma crença deu lugar a outra, sem que a anterior se tornasse limitante. Porque se tornasse limitante, eu entrava em stress emocional por não ter aqui um rosto. Então, como é que isto se faz? Ok. Nós, quando temos uma crença, à partida, nós temos emoções, que vai gerar emoções. No entanto, esta crença não é sustentada pelas emoções. Ela gera emoções, mas não é sustentada pelas emoções. Neste caso, com este exemplo que eu vos dei, a crença, não é criada pelo meu neocórtex, isto é, pelo meu cérebro racional, porque acredita que é mais agradável falar para um rosto. Depois, o meu neocórtex, o meu cérebro racional, diz que não. Por uma questão de privacidade das pessoas que aqui estão, vais falar sem rostos. E tudo muito bem. Há um mecanismo de adaptação. O que acontece é que eu não dou oportunidade ao meu cérebro límbico, ao meu cérebro emocional, para decidir o que quer que seja ou para se ancorar a uma crença tornando-a limitante. Pois, mas é tão melhor. Pois, mas não.
A partir do momento em que nós intelectualizamos, a partir do momento em que nós percebemos o motivo, ok, gera-se uma nova crença. E uma nova crença assenta em aspectos positivos. Que bom que assim toda a gente consegue manter a sua privacidade. E quando são vistos, não é? Depois, toda a gente os pode ver sem identificar qualquer um dos participantes. E podem estar em sua casa. E mais, e mais. Podemos garantir, não é? Que se calhar depois os treinos até se tornam mais eficientes, isto também é preciso descobrir. Tornam-se mais eficientes porque as pessoas estão em casa tranquilas, podem estar de pijama, podem estar no sofá, podem estar onde quiserem. Ok. E o que é que impediria, o que é que impediria, ou me impediria de eu fazer este processo tão lógico e tão racional? O meu ego. Só um ego é que tem o poder, não é, de me impedir de fazer algo que na verdade é o melhor para mim, o melhor para todos, em prol de um bem comum, no qual eu estou incluída. E porquê é que o ego faria isso? O ego tem como função proteger-nos, e se eu achasse ou acreditasse que me limitaria estar aqui a falar sem ser para rostos, o meu ego tudo faria, não é, para me condicionar a falar para rostos, que era pôr-me nervosa, pôr-me estressada, pôr-me mal disposta, irritada, ou o que fosse, gerar uma série de emoções para eu poder fazer isto, não é? Ou poder fazer isto com rostos. Mas na verdade, e aqui temos um gatilho emocional, não é? Sempre que eu soubesse que tinha um treino, eu podia ter este gatilho para começar a ficar nervosa. Mas há aqui algo interessante. Sempre que há um gatilho emocional que me desperta emoções que não são agradáveis, não há positivos nem negativos, mas é que não são agradáveis, eu tenho que me autoindagar para perceber o que é que aquilo me está a querer dizer. Que crença estou eu a alimentar lá no fundo e de forma inconsciente que não me permite ter a liberdade para decidir em função daquilo que é melhor para mim? Isto é o quê? Se eu, na verdade, não consigo tomar uma decisão de forma lógica e racional em função daquilo que é melhor para todos os intervenientes, se eu digo eu não gosto, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu estou no eu. E isso é o meu ego a falar. Mas salvaguardando que ele tem como objetivo defender-me de qualquer situação de constrangimento, de dor, não é? De conflito interno, para me poupar. Só que o que eu sei é que se há stress, há informação à qual eu não estou a aceder. Se há stress, há, há uma informação guardada no meu inconsciente que está ansiosa para sair e me dizer algo. E agora percebemos que as crenças, as que são limitantes, guardam informação que de alguma forma o nosso inconsciente não soube processar. E aí, por exemplo, quando nós temos um gatilho emocional, uma crença nos desperta aqui um gatilho emocional ou uma sensação de um stress emocional, a isto nós chamamos um engrama. Engrama. E um engrama é o quê? Hum, uma situação emocionalmente intensa que ficou gravada no nosso corpo, o nosso corpo sente, não é? E que mais tarde surge de forma enviesada, não é? Nós já sabemos que o inconsciente não pessoaliza, o inconsciente não tem tempo, não tem espaço, não tem género, certo? Então, de forma enviesada, ou seja, interpretada pelo nosso inconsciente, ele faz cruzamentos, a única coisa que o inconsciente faz é cruzar a informação. Ele cruza a informação e essa informação manifesta-se mais tarde com os mesmos sintomas físicos, mas não tem necessariamente que o gatilho ser semelhante à situação que lhe deu origem. Às vezes há só umas ligeiras semelhanças. Semelhanças, podemos estar a confundir, sei lá, se tivéssemos um stress com a professora primária a seguir
confundimos com uma senhora mais velha, se tivermos um stress, isso pode acontecer com o nosso pai, depois acabamos com os nossos companheiros, com o nosso patrão, normalmente tem que ser uma relação próxima e assim alguma autoridade, certo? Acabamos por projetar, e cada vez que ele diz alguma coisa, eu sinto a mesma coisa que o meu pai me dizia. Há cenas extraordinárias e algumas das quais eu já acompanhei. Lembro-me, por exemplo, de uma, numa situação de um vendaval, mas em que as pessoas estavam a fazer uma caminhada com rapel ou escalada, em que o vento foi de tal forma intenso. Repara, e o engrama não tem que surgir quando nós estamos em terra entrada. O vento foi muito, 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 muito intenso, e essa pessoa estava com toda a família, portanto, certamente sentiu algum receio, não é, pela família, pelos filhos principalmente. O que ele percebeu é que depois, quando sentia uma brisa mais forte, o corpo dele reagia, mas reagia com medo a uma brisa de vento mais forte. Portanto, o que quer dizer? Que aquele medo e aquela sensação de vento ficaram cruzadas no nosso inconsciente e o corpo sentia. E o gatilho era uma brisa. O gatilho emocional era uma brisa. E este é um caso simples. Este é um caso simples. Quando nós temos experiências, por exemplo, de infância com um dos nossos progenitores que grita muito, nós podemos ficar muito pouco tolerantes ao barulho. Muito pouco tolerantes ao barulho. E, às vezes, pode não ser só o barulho de vozes. Podemos não tolerar e começar a desenvolver sintomas físicos, sei lá, como dores de cabeça, quando temos barulhos muito, muito fortes, ou com um televisor. Há muitos cruzamentos que o nosso inconsciente faz, baseadas nestes gatilhos emocionais que surgem de coisas que nós vivemos e não processamos de forma consciente. Deixa-me só ver aqui as horas. E hoje, para terminar, eu queria propor-vos um exercício. Queria que pensassem numa sensação física que têm, uma sensação física que vos gere algum stress, que vos gere algum desconforto. Uma sensação física que de quando em vez sintam e que não entendam por que razão a sentem. Porque é que ficam estressados quando isto acontece? Porque é que sentem uma angústia profunda quando batem os sinos da igreja? Não é? Porque é que sentem determinada coisa em determinada situação e vocês não conseguem explicar? A primeira coisa que eu vos vou pedir é para identificarem a emoção no vosso corpo. Como é essa emoção? Como é que se sentem? Onde é que a sentem? Depois, fiquem aí com a mão. Portanto, nós à partida sentimos as emoções do corpo aqui ao ventre, ao baixo ventre. Normalmente as nossas emoções estão aqui no nosso tronco, não é? De baixo, daqui para baixo. Sintam essa emoção e ponham a mão no sítio onde vocês a sentem. Depois, vamos tentar identificá-la, vamos tentar perceber o que isso é. O que isso é? Como é que ela se sente? Se é uma angústia, se é um medo? Vamos tentar percebê-la. Percebê-la. E, neste processo, vamos identificar os momentos em que a sentimos. Quando a sentimos? Quando a sentimos pela última vez? Quando foi a vez anterior? E a anterior? Sempre que sentimos esta emoção, vamos identificar estes momentos. Depois, o que vamos fazer é encontrar um denominador comum. O que é que acontece? É sempre com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de pessoa, é sempre nos mesmos lugares, na mesma situação. Estamos a despedir-nos de alguém, estamos a cumprimentar, estamos a sair, estamos a entrar em algum lado, estamos perante uma porta, estamos perante uma encruzilhada. Em que situações? Estamos em casa? É quando ouvimos algo?
Vamos identificar o denominador comum. E depois vamos andando para trás, para trás, para trás. E vamos tentar perceber, sentir onde é que esse denominador, não é? O assunto era uma porta, o assunto era aquela pessoa, o assunto eram homens com bigode, o assunto era o sino da igreja, o latir de um cão. Onde é que isso me leva? Vamos fazer uma viagem no tempo à procura desse denominador comum dentro de nós. Uma cena que nos apareça. Uma cena onde essa situação, onde esse denominador surja nas nossas vidas. De preferência, lá atrás. O mais jovem possível. E depois, para aqueles que chegaram à cena, vamos explorá-la e vamos percebê-la. E vamos ver como é que essa crença, não é? Essa cena gerou uma crença, uma situação que acaba por condicionar as nossas vidas, como é que ela se manifesta, como é que depois, mais tarde, isso condiciona as nossas ações e as nossas relações. Vamos da sensação inicial até esta cena aqui que nós temos guardada e acaba por gerar crenças limitantes que nos fazem sentir determinadas coisas e que são impulsionadas por gatilhos inconscientes. Então, e agora? Baseada naquilo que nós falamos no início, nas crenças positivas, nas crenças que nos motivam, que nos impulsionam, as crenças que nos permitem ser mais, vamos tentar perceber como é que nós vamos transformar a informação desta cena numa crença positiva. E aí é o TPC que eu deixo para cada um de vós. Como é que nós conseguimos transformar esta crença, esta situação, numa crença positiva, capaz de nos motivar e de nos ajudar a promover uma relação mais saudável connosco e relações mais saudáveis com os outros. Eu tenho aqui os sinos da igreja a tocar, são 10 horas. Eu despeço-me de vós até à próxima semana para mais um treino de fitness emocional deste nosso programa de relações saudáveis. Fiquem bem, um abraço e até à próxima quarta-feira, à mesma hora.